Beleza, pessoal. Aparentemente começou a gravar. Vamos lá. Pessoal, bom dia a todos e a gente está iniciando nossa aula de instrumentação, tá? Eu vou começar corrigindo os exercícios da semana passada. Teve alguns alunos que me mandaram mensagem e tal, estava com dificuldade. E vou começar corrigindo eles, depois a gente já começa a falar sobre identificação de equipamentos de tagueamento. Apesar que eu não sei se vai dar tempo de terminar hoje, mas a gente começa. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma nova aba. Eu vou cortar minha câmera e vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. IFSP. Mudou. Beleza. Cara, eu não tenho tempo para colocar figurinha. Todo mundo tem uma figurinha bonita. A minha é um negócio, uma tela azul. A tela do professor é uma tela azul. Mas é o que eu não tenho tempo mesmo. Ficar inventando muita coisa. Pessoal, lista 2, né? Vamos lá. Então, o que acontece aqui, ó? Eu não gosto de abrir nesse programa. Deixa eu fazer um download. Irem. Atividade. Já tem lá. Tá bom. Vai de novo. Deixa eu abrir aqui. Eu não gosto de trabalhar aqui. Apesar que dá. Vamos lá. Vamos tentar por aqui. Né? Só que, ó, identifique as informações relacionadas a range, spam e exatidão, tá? Então, era só para olhar os equipamentos, tá? E fazer essa identificação. Então, aqui, ó, o range, tá? Do primeiro equipamento, ele é de 0 a 120, tá? Então, você pode utilizar um traço, tá? 0 a 120 graus. Pode escrever também 0 a 120, né? Eu costumo utilizar um tiozinho, tá? Porque aqui pode confundir com sinal de menos, né? Então, eu coloco tiozinho 0 a 120 graus, tá? O spam. O spam tá fácil, né? Porque o spam é fazer o valor superior menos inferior. Então, o valor superior é 120 menos 0, tá? Então, o spam é igual a 120, né? Eu acho que todos começam em 0 nesses exercícios que eu passei. Nenhum aqui o valor inicial começa em 20 ou em 40, né? Então, tá bem tranquilo. A exatidão eu não pedi para calcular, tá? Mas poderia ter pedido. Mas tudo bem. A exatidão aqui no caso, pessoal, é o valor que aparece aqui, ó. No caso aqui está como precisione. Eu não sei se isso daqui é exatidão em espanhol ou se é precisão, tá? Mas nesse caso, nesse equipamento, só tem essa informação. Então pode anotar ela, mais ou menos 2 graus. Mais ou menos, tá em grau já. Mais ou menos 2 graus. Então, se você tiver, por exemplo, o equipamento tiver com ponteiro em 60, se tiver variando entre 62 a 58, você não vai ter, não vai ser considerado um erro de medição, tá? Não tem como calibrar um equipamento que está medindo dentro desse intervalo, se ele estiver medindo 60 graus, porque
a exatidão já falou que poderia dar essa diferença. Tá? Então, se você comparar com um equipamento padrão, deu essa diferença, não tem o que fazer. Tá? Ah, eu coloquei para identificar o equipamento, né? Esse equipamento aqui é um termômetro, pessoal. Tá escrito, né? Né? Então, esse é um termômetro, tá? Medição aí de temperatura. Tá, esse daqui vamos começar identificando ele. Esse daqui é o amperímetro. Vocês devem ter visto na aula no segundo bimestre, né? Tem disciplina que trabalha sobre elétrica. Então, amperímetro, tá? É o equipamento. Aqui o range é de 0 a 1 ampere, tá? Zero a 1 ampere. O span é igual a 1 ampere. E a exatidão aqui é 2%, tá? Esse valor que está aqui, ó. Então, a exatidão é igual a 2%. Tudo bem? Então, é isso. Levantamos toda a informação. É fácil, né? Então, a parte da identificação desse equipamento. Esse equipamento aqui é um manômetro. Tá? Um manômetro. Finalidade de medir a pressão em quilograma-força por centímetro quadrado. O range dele é de 0 até 400 quilograma-força por centímetro quadrado. É o range. O span é 400. Centímetro quadrado. Ok? E a exatidão, aqui ó, classe A, né? Então, a exatidão dele tem que pegar a tabela para saber o valor numérico. Mas no caso aqui é classe A. Se você pegar a tabela, aquela tabela que eu mostrei na última aula, deixa eu ver se eu consigo achar, pessoal. Classe de exatidão. Aqui. Então aqui, ó, classe de exatidão A, ó, é 1,6%, tá? E ela é válida para toda a faixa de medição, tá? Se fosse classe B, você percebe aqui, ó, que abaixo de 1/4 da amplitude da faixa nominal, isso daqui é span, né? Eu já tinha explicado para vocês na última aula. Isso daqui, a amplitude da faixa nominal é span. Então, se fosse classe B, 25% inferior, você ia ter que considerar 3%, tá? Entre 25 e 75%, a exatidão é 2%, que ó, de 1/4 a 3/4. Acima de 3/4, ou seja, acima de 75%,
seria 3% novamente. Tá? Só que o A não tem essa divisão, né? O A você percebe aqui, ó, que toda a faixa está em 1,6%, tá? Então, beleza. Então, a classe A é 1,6% aí. Tudo bem? De exatidão. Esse último equipamento é o voltímetro, tá? Identificação do equipamento voltímetro. Seu range de 0 a 500 volts. O span 500 volts. Exatidão 2,5%, tá? Encontre no certificado abaixo os termos que vimos nesta aula de hoje, tá? Então era para achar as definições que a gente trabalhou em sala, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, ele tem a faixa de indicação dele, ó. Faixa de indicação é o range, tá? Esse daqui é o range dele. Então, o range dele é de 0 a 240 milímetros de mercúrio. Aqui, ó, a unidade, ó. Então, a gente já tem a primeira informação, range de 0 a 240 milímetros de mercúrio. Já temos span também, porque 240 menos 0, né, é igual a 240. Então, era olhar aqui o documento e levantar essas informações que a gente trabalhou na primeira aula, tá? Era só isso. Aqui tem o nome do equipamento, não sei o que faz. Esfigmomanômetro, não sei. É pressão, né? Medição de pressão, mas esfigno, eu não sei. Eu tenho que dar uma pesquisada o que significa isso. A gente vê que é medição de pressão, mas nunca ouvi esse termo. Aqui ele está mostrando o equipamento que foi utilizado para calibração, para comparação, manômetro digital, tá? O certificado dele que está relacionado à rastreabilidade desse equipamento, tá? Aqui a gente tem informação de erro, né? Colocou aqui que o erro máximo é 0,6. Esse daqui é um procedimento de calibração, ó. Ele fez 2 ciclos, né? É um ciclo de subida, então teve os valores padrões, né, de comparação que ele colocou no manômetro padrão. Então ele foi aumentando pressão e foi parando nesses valores aqui que eu estou circulando. E aí o equipamento tá medindo na hora que estava subindo, quanto que ele marcou. Na hora que ele estava descendo, quanto que ele marcou. Né? Então ele foi até o final da escala e voltou. E ele fez isso 2 vezes. Fez 2 vezes esse ciclo de subida e descida, parando nesses valores aqui. Então ele fez uma calibração com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fez com 8 pontos. Tá? E aí ele acabou achando a repetibilidade baseado nisso. Qual que foi... Aqui tem várias informações de erro, né? A gente trabalhou com erro, mas não tão específico, né? Então, que ele colocou erro máximo encontrado, erro fiducial, tá? Esterese a gente não trabalhou, tá? Mas o que a gente viu na sala foi erro, o span, range, repetibilidade, né? Esses outros valores, essas outras informações a gente não acabou trabalhando, tá? Mas era isso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é só, né? Então é isso. Basicamente a gente conseguiu do que a gente viu em sala, né? Levantamos o range, o span, a repetibilidade e as informações de erro, tá?
Então era só isso, não era para fazer nenhum cálculo, hein? Alguma dúvida, pessoal? Ah, beleza. Obrigado, Guilherme. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui a aula de vocês aqui. Esfigmomanômetro, medição de pressão arterial. Tá certo. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Não, não quero fazer isso. Tomara que eu apertar esse botão e o escape. Ah, beleza. Vamos lá. Beleza. Ok. Deixa eu dar um zoom aqui. Pessoal, na última aula a gente viu alguns termos, né, ligados à área de instrumentação, tá? Hoje a gente vai ver como que a gente faz a identificação do equipamento, tá? Então a gente acaba colocando o que a gente chama de tag no equipamento. O tag é semelhante, tá, ao nosso RG, né? Todo mundo tem um RG. Só que esse tag ele ele vai identificar pela função do equipamento, tá? Baseado na função, ok? Então, por exemplo, se você está lendo a altura de um tanque, você coloca aqui um equipamento que ele ele lê pressão, tá? Ele lê pressão. Só que se a finalidade dele é ver a altura do líquido, na verdade a gente quer saber o nível, né? A informação que nós queremos é o nível. Então, no caso, ele vai ser identificado por causa do nível, tá? Ou seja, a função dele. Mesmo que o equipamento se baseie na leitura de pressão, só que a gente está lendo a pressão para saber a altura do líquido, então é pela função, tá? Então você pega um transmissor de pressão diferencial, identifica ele por aquilo que ele está fazendo. Nesse caso, desse exemplo, seria ver a altura desse líquido, tá? Aqui, ó, vamos lá. Então, como que é formado esse tag, essa identificação do equipamento, tá? Você tem em primeira parte o conjunto de letras, tá? A primeira letra sempre vai ser variável, tá? Sempre vai ser a variável que você está medindo. A variável que você está medindo. Então, nesse exemplo, eu estou medindo pressão, tá? A segunda letra em diante, tá, vai ser a função do equipamento. Normalmente a segunda letra é uma função passiva, tá? Que pode ser aqui no caso, ó, pode ser um registrador, pode ser um indicador, tá? Normalmente é uma função passiva. E a última letra normalmente está relacionada com a função ativa, né?
pode ser um controlador, pode ser um transmissor. Tudo bem? Essas letras, pessoal, a gente tem uma tabela que a gente usa para fazer identificação, tá? Então, o que acontece? Ó? Aqui a gente tem o primeiro grupo de letras, tá? E aqui é o segundo grupo de letras. O segundo grupo de letras, ele está relacionado com a função, tá? Opa! Olha o rabisco no lugar errado. Ele está ligado com a função, tá? E o primeiro grupo está ligado com a variável. O modificador eu já vou explicar para vocês, tá? Mas esse modificador, ele sempre está dando uma informação a mais da nossa variável, tá? Então, por exemplo, se eu tiver escrito LT, a letra L você vai ler no primeiro grupo de letras, tá? Nessa parte aqui, ó, tá? No caso L, qual seria o significado, pessoal, da letra L? Dá um tempo para vocês dar uma olhada aí na tela, já mudo para ver se vocês conseguiram responder. Acho que já tem resposta já, né? Beleza, isso mesmo, Duda. Beleza, Pedro. Isso mesmo, pessoal, é nível, tá? Então aqui, ó, a primeira letra, na primeira posição, você vai ler aqui, ó, a variável, é nível, tá? A letra T você vai ter que ler no segundo grupo de letras. Então eu vou descer um pouco aqui. O que seria a letra T aí no caso, pessoal? Dá um tempo para vocês dar uma olhada na tela. Beleza, eu acho que já deu tempo, né? Deixa eu voltar aqui. Não. A letra T você tem que ler no segundo grupo. Isso. Beleza, pessoal. Isso mesmo. É transmissor, tá? Então, a primeira letra... Opa! A primeira letra você lê no primeiro grupo de letras, tá? E a segunda letra você lê a primeira letra, primeiro grupo, a segunda letra em diante é no segundo grupo, tá? No segundo grupo de letras ali. Então a palavra T estaria ligado com o transmissor. Só que você na hora de escrever, você não vai escrever nível transmissor, tá? Isso daqui está errado. Não se escreve assim. Por quê? Porque essa tabela aqui, pessoal, você vê que ela não foi baseada no português, né? Então, por exemplo, ó, aqui o S está relacionado com speed, velocidade, frequência, né? O L, level, né? Nível, não é no português que está isso daqui, né? Apesar que algumas palavras acabam batendo com o português, né? Que nem a letra P, pressão, ou vácuo também. Então você não vai escrever nível transmissor, você vai escrever transmissor de nível, transmissor de nível, tá? Na hora de escrever você escreve igual brasileiro. Os americanos gostam de inverter as coisas, a gente escreve tudo do jeito certo, tá? Então é isso, tá? Se, por exemplo, vamos colocar mais um exemplo aqui, que eu consiga pegar todas as letras aí, né?
Vamos pegar FRT. O que vem a ser a letra F, pessoal? Beleza, vazão. Isso mesmo. Deu tempo de ver a letra R? Não? A letra R, o que seria o significado? Registrador, né? A partir de segunda letra, você já começa a ler, você começa a ler já no segundo grupo, né? Então seria registrador, tá? A primeira letra sempre é variável, daí você lê no primeiro grupo. A segunda letra para frente você lê, a segunda letra você lê já na segunda parte ali, tá? É que eu não peguei a parte de cima que tem identificação, né? Mas é isso, registrador. E a letra T, acho que vocês guardaram a letra T, né? Isso, é transmissor, tá? Então aqui, ó, F é vazão, R registrador, opa, e o T é transmissor, tá? Então na hora de escrever, escreve de trás para frente. É transmissor, registrador. Eu vou colocar abreviado, tá, pessoal? Transmissor, registrador de nível, de vazão, tá? O segundo, beleza. Então é isso, né? A primeira letra você sempre lê no primeiro grupo, a segunda letra em diante você lê no segundo grupo. E quando é que eu uso esse tal de modificador, tá? Então, como eu falei, o modificador ele está relacionado sempre com a variável, tá? Vai um pouco aí de experiência para conseguir saber, né? Apesar que essa tabela muitas vezes tem muitas partes que ela facilita para a gente, porque você pode ver aqui, ó, por exemplo, a letra D, aqui no segundo grupo já não tem nada, então fica fácil, né? Se aparecer, por exemplo, vamos colocar AD, né? Primeira letra, analisador. A segunda letra já seria diferencial, né? Então, analisador diferencial, né? Ficaria fácil, né? Se eu pego AF, por exemplo, o F também não tem nada aqui, ó. Então, a tabela em si já está nos ajudando bastante, tá? Se eu pegar I como uma primeira letra, né? Pegar I e F. Se eu colocar IF, vou colocar o T no final aqui. Se eu pegar IF, I é corrente elétrica, F seria fração ou relação. Então, relação de corrente elétrica e o T seria transmissor, tá? Então, transmissor da relação de corrente elétrica. Por quê? Porque aqui está ajudando bastante. A gente sabe que somente a primeira letra é variável. A segunda, essa segunda, no caso, está ligada com a variável, porque ela está fazendo uma indicação do que a gente está medindo dessa variável, tá? Um exemplo, se eu pegar, por exemplo, um equipamento que está medindo pressão diferencial, tá? Então vamos falar assim, eu tenho uma tubulação, eu tenho aqui um filtro, tá? Eu tenho um filtro, então esse cara aqui é um filtro,
E aí eu coloco o medidor de pressão diferencial para saber se esse filtro está limpo ou não. Então aqui, ó, eu meço a pressão. Aqui eu estou medindo pressão. Tá? Eu estou medindo pressão. Deixa eu colocar a bolinha do equipamento. E esse lado também estou medindo a pressão. Então, estou medindo pressão também. Estou medindo a pressão na entrada e na saída. Só que, como que eu vou saber se esse filtro está sujo ou não? Baseado na diferença de pressão desse lado e desse. Conforme vai sujando, a tendência é que a pressão aqui desse lado fique maior e essa pressão desse lado fique menor. Ou seja, quando você fazer a diferença, né, você vai calcular a diferença de pressão, né, você vai ver que a pressão está aumentando. Então, para mim saber que eu estou medindo a pressão diferencial, eu coloco PD. E se esse equipamento é um transmissor, eu vou colocar o T no final, PDT. Ou se ele só está indicando a letra I, né? Deixa eu colocar aí embaixo. Olha que facinho passar de T para I. Né? Então, é PDI. O PD está indicando que eu estou medindo pressão diferencial. Tá? Então, eu estou pegando a letra D aqui para indicar que essa pressão é diferencial. Então, aí ela entra como modificadora. E a letra I, no final, já lê já no segundo grupo, que seria indicador. Indicador, aqui ó, tá? Indicador de pressão diferencial. Tá? Deixa eu ver aqui mais. A letra H, tá? E a letra L, na última posição, tá? Ela é alto ou baixo. Então, por exemplo, vamos supor que você está vendo... deixa eu ver aqui. Vamos supor que você tem um tanquinho, tá? Tu tem um tanquinho, aí você coloca um equipamento aqui para indicar. Você coloca aqui um equipamento para indicar a altura do líquido quando ele está alto. Vamos colocar uma chave aqui. Deixa eu ver qual que é o chave aqui. Chave. S. Então, colocou uma chave de nível. Tá? Então, a letra S que eu coloquei, como ela está no segundo, na segunda posição aqui, ó, segunda posição, ele vai ser lido no segundo grupo de letras. O segundo grupo de letras começa aqui, né? São essas três abas finais. Então, é chave. A primeira letra eu leio no primeiro grupo de letras. Né? Então, o L, no caso, eu vou ler nessas duas abas aqui. Né? Quer dizer, sempre na primeira, né? Essa segunda aqui é só modificadora. Sempre na primeira. Então, eu sei que é nível. Então, é uma chave de nível. Tá? E vamos supor que eu coloquei uma chave de nível aqui em cima. Para saber quando o líquido chega aqui em cima. Tá? Então, uma chavinha de nível, quando encostar nessa chavinha, ela vai fechar e vai mandar um sinal. E aí eu coloco uma outra chave aqui embaixo. Ó. Como que eu vou identificar essa chave? LS também. Só que aqui é LS e aqui é LS. Mas aqui eu estou medindo quando o nível chegar aqui embaixo, aqui em cima. Como que eu faço para diferenciar? Aí eu vou usar a letra H no final e a letra L. Tá? Então, aqui em cima eu coloco H. Porque eu sei que isso daqui é o quê? Uma chave de nível, aqui ó, chave de nível alto, tá? E essa daqui é uma chave do quê? Chave de nível baixo, tá? Então, LSL, tá? Chave de nível baixo, chave de nível alto. Caso você coloque dois equipamentos, por exemplo, você tem duas chaves, você tem uma para saber se o nível está alto e uma se o nível está altíssimo, tá?
Eu acho que não vai caber aqui no meu desenho. Deixa eu aumentar ele. Fazer um tancão. Tá? Tancão. Beleza. Aí. Deixa eu diminuir esse tanque aqui. Tancão. Beleza. Vou ter que aumentar o tamanho dessa bola. Então, se eu colocar duas chaves em cima, tá? Uma para nível alto, que seria essa primeira. E uma para nível muito alto, ou seja, o tanque está para transbordar. Como que eu faço para identificar? As duas vai ser LS? Sim. Se eu colocar duas chaves de nível, vai ser LS. Vai ser nível alto? Sim. Né? No caso, essa daqui levaria um H e essa a gente ia colocar dois Hs. Tá? Então, um H significa chave de nível alto. Na hora de escrever, chave de nível alto. Tá? Essa daqui seria chave de nível, na hora de escrever, ficaria chave de nível muito alto, tá? Na hora de escrever. Então, HH significa que o nível está muito alto. Ou se não, você escreve altíssimo, tá? Altíssimo. Muito alto ou altíssimo está correto. E essa de baixo é chave de nível alto, tá? Então, se você usa um H ou 2H, ele está fazendo essa diferença entre um nível muito alto e um nível alto, tá? E a mesma coisa com a letra L no final, tudo bem? Deixa eu ver aqui mais. Tem bastante detalhe nesse negócio aqui. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui. Eu acho que tá bom. Pessoal, alguma dúvida? Não? Beleza. Tá. Então vamos lá. Perdi. Beleza. Tá? Então aqui a gente viu a parte de identificação em relação às letras, tá? Então essa parte das letras é a primeira parte do tag, tá? Depois vem identificação da malha, tá? O que vem a ser essa identificação da malha? Então acontece, vamos supor que você tem lá, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui maior para mim ficar rabiscando. Não tenho, mas tá bom, deixa eu abrir o sketchbook aqui. Cadê o programa do sketchbook? Aqui. Tá. Beleza. Então vamos lá. Vamos supor, pessoal, que você tem uma indústria, tá? E a indústria normalmente ela tem várias áreas, tá? E aí acontece, vamos falar assim, que aqui seja a área da moagem, né? Aqui seja a moagem.
aqui seja fábrica de açúcar, tá? Então, dentro de uma indústria, você tem várias áreas. Fábrica de açúcar. Esse daqui seja destilaria, tá? Então, acontece. Se você tem um equipamento aqui na moagem, vamos falar assim que a moagem, a gente relaciona ela com o número 001. A fábrica de açúcar, 002, tá? Destilaria 003. Então, por exemplo, se eu tenho, vamos falar que eu tenho um tanquinho aqui, tá? E aqui nesse tanquinho eu tenho um transmissor de nível aqui, ó, um LT, tá? Transmissor de nível. Então, para mim identificar esse equipamento, tá? Lá na moagem, eu vou colocar LT, tá? LT 001. Então, com 001, eu estou identificando a área de atividade, que internamente da indústria colocou que é a área de moagem. Pode ser sempre essa sequência? Vai ser 001, 002? Não. A empresa que eu trabalhava, ela adotava o número 100, tá? Então era 100, outra era 200. Então você tem que ver qual que é o padrão da empresa, tá? Então, assim, pode variar, mas cada setor vai ter essa numeração, tá? Então, o moagem seria 001 nesse exemplo que eu estou dando, tá? 001, 002, tá? Então, aqui eu estou identificando qual que é a área. Só que dentro da moagem, muitas vezes não tem somente um tanque, tá? Dentro da moagem pode ter vários tanques, tá? E aí a gente relaciona esses vários tanques, cada um com uma... Todos eles vão ser LT? Sim, todos eles vão ser LT. Eu tenho um transmissor de nível nesse tanque, aí eu tenho outro tanque lá, vai ser LT, o outro tanque vai ser LT. Vai ser tudo 001? Vai, porque está tudo dentro da moagem. Então a gente usa mais um elemento para identificar, né? Que aí acaba identificando a malha dentro da área de atividade, que seria esse daqui, ó, número sequencial de malha, tá? Então a gente tem que nomear qual que é aquela malha de controle, tá? No caso aqui não tem uma malha de controle, mas somente o transmissor nesse exemplo. Então, eu tenho que fazer essa identificação. Então, por exemplo, esse primeiro aqui vai ser 01, esse segundo 02, esse terceiro aqui vai ser 03, tá? Então, ia identificar, no caso que a gente pegou esse primeiro, ia ser 001, 01, tá? E aí, pessoal, esse último sufixo, nesse exemplo, não ia precisar ser utilizado, porque dentro dessa malha, tá? Dentro dessa malha aqui, não tem dois transmissores de nível, tá? Agora eu vou fazer uma ampliação, tá? Vamos supor o seguinte, eu vou pegar aqui destilaria agora como exemplo, para explicar o sufixo. Vamos colocar aqui que eu tenho essa malha, eu tenho aqui um LT, tá? Aí eu tenho aqui, vou colocar aqui um LC, e esse LC, ele vai estar controlando duas válvulas. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu tenho duas válvulas, tá? Esse exemplo. E aqui o LC, essa daqui. Esse risquinho, pessoal, é só para mim fazer a identificação da válvula, tá? No caso aqui vai ser LV, é válvula de nível, tá? LV.
E a válvula de baixo também vai ser LV, tá? Então eu vou fazer esse risco só para falar que eu estou falando dessa válvula. E aqui interno vai ser LV, tá? Então vamos fazer o tag dessas válvulas aqui. Como que ia ficar? Né? Vamos supor que essa malha de controle seja 01. Então vamos fazer a identificação da primeira válvula, dessa válvula de cima. Como que ia ficar essa válvula? Ia ficar LV, tá? Tracinho, área de atividade, destilaria. Destilaria 003. 003, tá? Malha de controle. Malha de controle é a primeira malha, né? Eu coloquei aqui como 01, né? Que só seria a primeira da destilaria. 01. Beleza. Vou fazer a identificação dessa válvula. Como que vai ficar essa válvula? Ela vai ficar LV 00301. Aí nessa situação eu tenho que usar sufixo. Por quê? Porque dentro da destilaria, essas duas válvulas, elas estão dentro da mesma área, que é a destilaria, estão dentro da mesma malha de controle. Então, o tag inicial seria igual. Aí eu utilizo o sufixo. Essa eu chamo de A e essa eu chamo de B. Tá? Então aqui seria A e essa seria B. Então aqui eu usaria o sufixo para fazer essa diferença entre as válvulas dentro dessa malha de controle, porque elas estão dentro da mesma malha, não é? As duas válvulas estão pertencendo a essa malha de controle. Então eu teria que utilizar o sufixo para fazer essa diferença. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Tá. Beleza, galera. Eu acho que eu vou terminar por aqui, tá? Eu acho que não vou correr com a disciplina, não. Senão vai acabar atropelando, tá? Mas aqui, ó, na apostila, tá? Você vê aqui tem anotação tem várias notas em relação àquela tabela, tá? Em relação às letras aí, tá? Então, se tiver alguma dúvida, tá? Pode estar recorrendo a essa parte que ele vem explicando as diferenças, tá? Como que se utiliza letra G, letra I, que está relacionada à indicação, mas qual que é a diferença entre elas, tá? O Y. Então aqui tem várias notas em relação à tabela, tá? Aqui aqui no Moodle, deixa eu abrir o Moodle aqui. Eu deixei um exercício, tá? Deixei uma lista de exercício, tá? Não precisa terminar ela, tá? Caso você sinta-se à vontade, tudo bem, né? Porque essa primeira parte aqui a gente acabou vendo hoje, não? Identificação. Só que eu não falei das bolinhas para vocês ainda, nem dos risquinhos, né? Mas vocês fiquem à vontade, caso queiram fazer, tudo bem, tá? Mas eu não vou exigir que termine por enquanto essa lista, tá? Então aqui, ó, você vai fazer a identificação dos vários tags que a gente estudou hoje, tá? E vai escrever o que vem ser cada um deles, tá? Essa segunda etapa aqui, esse segundo exercício, tá? Que não vai dar tempo da gente fazer hoje, mas está relacionado também ao tagueamento, tá? Em relação ao significado das letras, e está relacionado ao significado da bolinha, local de instalação, qual que é o sinal de comunicação, tá? Aí na próxima aula eu passo isso para vocês, tá? Então não vou exigir que termine para agora, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa.
Hoje é dia 30. A nossa próxima aula é dia 14, né? 14 de maio. 14 de maio é a nossa última aula do bimestre. Se eu não me engano, o bimestre termina dia 15. Então, essa lista aqui, pessoal, acho que vai ser a última desse bimestre, tá? Que tem essa primeira parte e a segunda, tá? Então, eu acho que não vou passar mais do que isso para esse bimestre, tá? Ok? Então, fica esse exercício aí, mas aí vocês ficam à vontade em relação ao segundo. Na próxima aula eu vou terminar de explicar essa parte de identificação para vocês. A parte das letras já está explicado, né? Aí só falta a parte é curta até, mas já é 10 horas e vocês vão ter aula com o Rafael já e não quero atropelar também. Não preciso atropelar não. Ok, pessoal? Pessoal, obrigado pela presença de vocês, tá? E a gente se vê oficialmente daqui 2 semanas. Fora semana na próxima, né? Obrigado, pessoal. Até a próxima aí. A aula vai ficar gravada. Caso tenham dúvida, pode acessar depois.